Boa noite a todos. Olha, vocês estão um coral forte. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui, eu agradeço o convite, me sinto muito bem nessa casa. Hoje escolhemos o tema para a gente conversar um pouquinho, que é um tema que é o desprendimento dos bens terrenos. Ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Então, Cileia pode dar uma ajudinha aí? Cileia vai ser nossa ajudante ali passando os slides. A gente começa com esse trechinho lá da mensagem do item 14 de Lacordaire, que ele fala que o amor aos bens terrenos, ele constitui um dos mais fortes óbices, impedimentos ao nosso próprio adiantamento moral e espiritual. Ele fala para nós que esse apego aos bens, a essa posse, ela destrói a nossa faculdade de amar. Porque esta faculdade que temos de amar, o trabalho do nosso bom sentimento, a gente aplica ao quê? Aos bens terrenos. E isso é muito prejudicial para todos nós. Quando a gente substitui, né, o relacionamento com o outro, o trabalho com a nossa caridade, com a nossa generosidade, aquela busca desenfreada. E eu acho que esse é uma questão que todos nós passamos em nossas vidas, porque a gente vivencia diariamente a necessidade da busca pelo nosso pão, não é? Pelo nosso sustento. E este equilíbrio não é fácil, pelo menos para mim. A gente se aflige ainda em buscar o bem material, em buscar os valores que necessitamos para pagar as nossas continhas do mês, né? Então, pode passar. Então, o Lacordaire, ele comenta, né? Ele fala assim: sede sinceros, será que a riqueza proporciona mesmo essa felicidade? A gente sabe que muitos de nós sonhamos em ganhar na loteria. O próprio Chico tem uma história sobre isso, que o pai dele pedia: ô Chico, fala aí com seus amigos, já que você tem intimidade com eles, faz a roda parar no número para que eu possa ganhar na loteria. Você sabe que a gente passa por dificuldades financeiras. E aí Chico: meu pai, pelo amor de Deus. Então, o Lacordaire fala para nós, né, nessa mensagem: quando a gente tem cheios os cofres, não há sempre um vazio no nosso coração? Eu coloquei aqui uma mulher, que isso aqui não é uma cena incomum, uma mulher cheia de sacolas de compras. A gente não ouve: ah, eu mereço, ah, eu estou tão angustiada, eu vou logo para o shopping fazer compras. Quem pode, né? Quem tem um cartão de crédito com um crédito bom. Amanhã eu vou ver com relação a pagar a fatura, mas hoje eu estou precisando comprar roupas, não é? Me presentear. Por vezes a gente não direciona os nossos anseios, a gente quer de alguma forma compensar a angústia que a gente sente, a falta que a gente sente, o vazio com os bens materiais. Já naquela época, Lacordaire falou isso para nós também. Pode passar. E aí, ainda nessa mensagem, é uma mensagem extensa essa mensagem, tamanha a importância que é para nós refletirmos sobre essa questão do desprendimento. Então ele fala para nós que nada na terra nos pertence, nem sequer o nosso pobre corpo. Ele ainda fala: vosso pobre corpo. A gente tem investido muito no nosso corpo, não temos? É uma preocupação atroz. A gente vê muitas notícias, muitas informações. Olha, tem que fazer musculação todo dia depois dos 40, não é?
Olha, você está precisando botar um botox aqui e ali, porque a ruguinha está aparecendo. Olha, hoje mesmo, né, mãe? Vamos esticar aqui, porque a gente já está precisando. Só que às vezes isso vira uma tormenta para nós. Então, o que Lacordaire fala para nós? Que o corpo não nos pertence, que a morte vai nos despojar dele. Vale a pena investir tanto nele? Como de todos os bens materiais. Às vezes trabalhamos tanto, meus amigos, para ter aquele carro que a gente deseja, para ter aquela casa maravilhosa, para viajar pela Europa, enfim. Isso ainda ocupa muito das nossas atenções, muito do nosso tempo. E aí ele falou para a gente o seguinte, que a gente é somente depositário desses bens, do nosso corpo, dos bens materiais. Não somos proprietários, que a gente não se iluda com relação a isso. Ele falou assim que Deus nos emprestou esses bens, mas que a gente vai ter que restituir em breve. E ele empresta sob uma condição, de que o nosso supérfluo, pelo menos o supérfluo, possa caber àqueles que carecem do necessário. E aí isso aí tudo IA, que a gente criou essas imagens, nada disso é verdadeiro. Mas essa mesma senhora lá, cheia de sacolas de roupas, começando a repartir aqui as coisas que lhe sobravam, né? Os recursos que lhe sobravam a uma família mais carente. Para a gente ilustrar o que Lacordaire está nos orientando, né? Pode passar. Então, eu até grifei isso aqui, tá? Que ele falou. Ele falou para a gente que esse desapego aos bens terrenos consiste em a gente apreciar e dar a eles o justo valor que eles têm. Servirmos dele, a gente precisa comer, não precisa? Precisamos vestir? Eu sei que essa mesa tem um custo, essas cadeiras que a gente está sentado tem, a conta de luz precisa ser paga. A gente precisa dar o justo valor, não é? Aos benefícios que esses bens nos trazem aqui, porque estamos encarnados na matéria. Mas também da gente saber se servir deles em benefício dos outros, não apenas do nosso próprio benefício. Por vezes é difícil repartir o que a gente tem, não é? Eu esses dias vi uma imagem, uma menina sendo assaltada, os jornais aparecem todo dia, né? Cenas de violência, de crimes, e ela brigando com um ladrão para pegar o celular de volta, a bolsa dela, ele jogou ela no chão. Então, assim, às vezes a gente eu conheço de casos de gente que sobe a comunidade para ir atrás do carro roubado, enfim. Às vezes cometem outros crimes também, só para não perder aquele bem que eles têm. Então ele fala que a gente possa saber se servir também em benefício dos outros, não somente do nosso. E ele fala uma coisa que é muito importante para a gente meditar, em não sacrificar por esses bens os interesses da nossa vida futura. Em perdê-los, quando a gente perdeu o bem, não murmurar, entender que o que Deus permite que aconteça para nós é para o nosso bem. Pensemos nós hoje nos nossos irmãos lá da Venezuela, que perderam, quantos perderam não só suas vidas, né, mas alguns perderam a residência, perderam familiares. Então, nós precisamos estar preparados para isso. Só que muitos de nós passamos uma vida sem pensar no desencarne, sem pensar que somos espíritos eternos, imortais. Vamos partir em breve, não ficaremos aqui. Então teremos que deixar nossa casa, quem tem carro, seu carro, o nosso corpo físico, teremos que deixar em breve. Não sabemos quando ainda, né? Então, pode passar. Lacordaire fala para nós, olha, ficou tão pequenininho ali, que o homem que se aferra, que ele se
se liga muito a esses bens terrenos, ele compara uma criança que só vê o momento que passa. Então, olha, eu vejo às vezes, né? A gente sofre tanto com perder algum bem. Então, às vezes, um bem foi lá, quebrou. Né? Esses dias eu vi uma senhora chorar porque uma garrafa caiu no chão e quebrou. Então, às vezes, com uma criancinha. Meu Deus, meu brinquedo quebrou, alguém pegou meu brinquedo, meu amigo pegou meu brinquedo e chora. Então, ele compara a gente a essas crianças. Mas ele fala que aquele homem que consegue se desprender, homem e mulher, né? O ser humano, é como o adulto, que ele vê as coisas mais importantes por compreender as palavras de Jesus, que falou para nós já há 2000 anos, né, atrás, o meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque o reino de Deus, verdadeiramente, do bem, da felicidade, não está ligado às coisas materiais, mas sim às coisas do espírito. Então, é algo que vem de dentro, não é algo que vem da matéria. E aí eu trouxe também um trechinho que está lá nesse capítulo 16 do Evangelho, que ele está lá no item 9, que é também uma instrução dos espíritos de Pascal. Então, Pascal fala para a gente o seguinte, que o homem só possui em plena propriedade aquilo que a gente pode levar desse mundo. Então, aí a gente pode falar, não, isso aí é meu, é minha propriedade, me pertence. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então, a gente precisa ter essa noção. O que a gente encontra depois que reencarna, né? E o que a gente deixa depois que a gente parte é só durante essa estadia aqui que a gente fica, mais ou menos, também sem garantias, não é? Eu participo de reuniões mediúnicas, acredito que muitos aqui participem também. Quantas vezes a gente vê um espírito atormentado porque não consegue se libertar da casa que era dele, dos bens que eram dele, mas que ao partir ele teve que transmitir aos seus herdeiros. Quantas vezes? Estão dilapidando meus bens. Eu não suporto isso, a minha família está botando tudo a perder, estão tomando conta de tudo que é meu. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. E aí, Lacordaire, Pascal fala o seguinte, que é então que ele possui? O que o ser humano possui aqui enquanto encarnada? Nada que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. Olha que bonito! Então, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso sim, isso aí é propriedade nossa, vale a pena investirmos tempo nisso, porque levaremos, não sabemos quando partiremos, não é? Não sabemos se vai ser daqui a 30 minutos, daqui a um mês, daqui a 10 anos, 20, 30, mas não é o tempo curto. Esses dias eu estava até avaliando, eu estou com 48 anos, eu pensando, meu Deus, eu acho que eu vou ter menos tempo aqui encarnada do que eu já tive. Então, já passei da metade, acho eu. Pelo histórico familiar, acho que a gente não vai passar dos 100 anos. O que eu já fiz de bom? Será que eu estou aprendendo mesmo nessa encarnação? Será que eu já venci grande parte das minhas imperfeições que me incomodam, que me angustiam? Pensemos nós em nossas vidas. Quais são os bens que estamos perseguindo em nossas vidas? São esses que a gente vai levar? Que a nossa alma vai aproveitar? Ou somente o corpo físico? E aí ele compara o seguinte, quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos que ele vai poder utilizar naquele país. Então, por exemplo, a gente vai lá para os Estados Unidos, para a Europa, está um calor
hoje em dia danado. Vocês têm visto nos jornais? 40 e poucos graus na Europa. Você vai levar aqueles casacos de frio, luva, gorro? Não vai. Então ele compara isso. Vamos viajar para algum lugar, só vamos levar na mala aquilo que vai ser útil para a gente viajar. Não se preocupa com os que ali não seriam úteis. Não vai se preocupar. Aí ele fala para a gente fazer a mesma coisa. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos, então, guarda de tudo que a gente vai poder se servir lá. Interessante essa reflexão. E isso é uma certeza, não é? Esses dias conversávamos com uma amiga do trabalho, a mãe dela já idosa, 92 anos, eu acho, caiu, bateu a cabeça e estava internada numa UTI, ela muito nervosa. Aí a gente conversando, mas vamos nos preparar, porque isso é natural, que a gente parta daqui da Terra, vamos continuar vivendo, mas é natural que a gente deixe esse corpo em algum momento. Precisamos ir nos preparando para isso. E aí, lá no item 12, olha essas instruções dos espíritos, muito boas, gente, do capítulo 16. Agora foi um espírito protetor que fala, a gente trouxe só um trechinho. Ele fala assim: quando considera a brevidade da vida, esse tempinho curto em que a gente fica aqui, dolorosamente ele se impressiona, me impressiona a incessante preocupação de que para vós é objeto o bem-estar material. Olha, gente, isso aqui em 1861, a época de Kardec. Pensemos hoje, nós temos muito mais bens materiais do que haviam naquela época. A gente hoje, às vezes, é escravo de quê, gente? Da tela de um celular. A gente está ao lado de familiares e a gente não ouve o que eles falam, a gente não olha no olho deles, a gente não tem tempo para tantas coisas, porque tem um aparelhinho ali que está nos escravizando, não é? É muito útil. Maravilhoso essa possibilidade da comunicação, da gente assistir uma palestra e estarmos em nosso lar cuidando de nós mesmos, buscar aquilo que a gente deseja. Então ele fala que ele fica impressionado como a gente se preocupa tanto com esse bem-estar material, mas tão pouca importância damos ao nosso aperfeiçoamento moral. A que pouco ou nenhum tempo a gente consagra e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. A gente tem alguns grupos de estudo, né, nas casas espíritas, às vezes vazios. Pouca importância as pessoas às vezes dão em entender, em esclarecer. Quando Jesus, há quantos anos falou, conhece a verdade, né? E a verdade vai vos libertar. Por quê? Porque a gente conhece, eu entendo por quê. Eu vou entender, olha, eu sou um espírito que vai desencarnar. Eu sofro uma influência, dependendo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, eu estou influenciado por espíritos bons que vão me trazer ajuda, consolo, tranquilidade, ou por espíritos ainda inferiores que vão me trazer perturbação, angústia, mal-estar. Tudo aqui na Casa Espírita conhecemos. O Livro dos Espíritos traz para nós quanta informação sobre tudo que a gente possa imaginar. E ali eles até falam, né, que tudo aquilo que necessitamos para que a gente possa ir bem nessa encarnação, entender o objetivo, seguir o bom caminho, está ali no Livro dos Espíritos. Pouco conhecemos ainda, não é mesmo? Então, aquele espírito protetor tinha razão quando a gente vai meditar sobre as nossas vidas. E aí a gente traz uma historinha, essa historinha se chama O Ricaço Distraído. Ela está lá no capítulo 9 do livro Alvorada Cristã. Então,
existia um homem que era devoto a Deus, a Jesus, e aí ele chegou ao céu, foi recebido por um anjo do Senhor e ele implorou em levado, ele tinha boas intenções. Ele falou assim: mensageiro divino, que devo fazer para vir morar em definitivo ao lado de Jesus? Aí o anjo informou assim para ele: faze o bem e volta mais tarde. Posso rogar-te recursos para semelhante missão? Então, ele já achava que para fazer o bem tinha que ter recursos. Aí o anjo falou assim: pede o que desejas. Aí ele falou: eu quero dinheiro, quero muito dinheiro para socorrer o meu próximo. Quantos não fazem esse tipo de acordo? O emissário estranhou o pedido e considerou: nem sempre o ouro é o auxiliar mais eficiente para isso. Aí ele falou assim: penso, contudo, meu santo amigo, que sem o ouro é muito difícil praticar a caridade. Aí o anjo falou assim para ele: você não teme as tentações do caminho? Não. Aí o anjo concedeu, falou: terás o que almejas, mas não te esqueças de que o tesouro de cada homem permanece onde ele tem o coração, porque toda alma reside onde coloca o pensamento. Olha aí o recadinho para nós, o bilhete, não é? Quando desencarnamos, aonde que a gente vai residir? Onde estiver o nosso pensamento. Tuas possibilidades materiais serão multiplicadas. No entanto, não esqueças que as dádivas divinas, quando retidas por nós despropositadamente, sem um propósito maior, sem qualquer proveito para os semelhantes, transformam-no em prisioneiro delas. A lei divina determina sejamos escravos dos excessos a que nos entregarmos. Então ele prometeu: não, pode confiar, vou exercer a caridade, pode confiar. E aí os anjos da prosperidade começaram então a ajudá-lo. Multiplicaram de início as suas peças de roupa, os pratos da sua alimentação. Todavia, aquele devoto, já remediado, suplicou mais roupas, mais alimentos. Deram-lhe casa, deram-lhe haveres. Estava longe, contudo, de praticar o bem. Considerava sempre pouco o que ele tinha recebido. E aí lhe rogou mais casas e mais haveres. Trouxeram-lhe rebanhos e chácaras, mas o interessado, ao subir ao paraíso pela senda da caridade, temendo agora a miséria, implorou mais rebanhos e mais chácaras. Parece que às vezes é assim, não é? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer, mais a gente tem necessidade e fica com medo de perder. Olha a escravidão, nosso coração vai ficando aí. Não cedia nem um quarto, nem dava uma sopa a ninguém, declarando-se cada vez sem recursos para auxiliar os necessitados, esperando sempre mais, a fim de distribuir algum pão com eles. No entanto, quanto mais o céu lhe dava, mais exigia do céu. Pode passar a imagenzinha. De espontâneo que ele era e alegre, passou a ser desconfiado, carrancudo e arredio. Felicidade passou longe. Receando amigos e inimigos, você não acha? Todo mundo quer se aproveitar de mim. Todo mundo chega para me pedir dinheiro. Ele escondia grandes somas em caixa forte. Quando ele envelheceu de todo, quem veio encontrá-lo? A morte, separando da imensa fortuna que ele conseguiu. Com surpresa, acordou em espírito. Aonde? Cileia, pode passar. Deitado no cofre grande. Objetos preciosos, pedaços de ouro e prata e vastas pilhas de cédulas usadas serviam-lhe de leito. Ele tinha fome e sede,
mas não podia servir-se das moedas. Era tudo material e ele era um espírito. Queria liberdade, porém, as notas de banco pareciam agarrá-lo, à maneira de visco retentor de pássaro cativo. Aí ele gritou: Santo anjo, vem, ajuda-me a partir em direção à casa celestial. E um mensageiro foi até ele. E aí, reparando o sofrimento dele, falou assim: é muito tarde para súplicas. Estás sufocado pela corrente de facilidades materiais que o Senhor te confiou. Por que a fizeste rolar tão somente em torno de ti, sem qualquer benefício para os irmãos de luta e experiência? Quanto mais ele tinha, mais ele se isolou. Não se relacionava, não ajudava ninguém, não era generoso. Quem fazia companhia a ele? Todo o dinheiro, todas as posses materiais que ele acumulou. Aí ele falou assim: que devo fazer? Implorou o infeliz para retomar a paz e ganhar o paraíso. O anjo pensou e respondeu: espalha com proveito as moedas que ajuntaste inutilmente. Desfaze-te da terra vasta que retiveste em vão. Entrega à circulação do bem todos os valores que recebeste do tesouro divino e que amontoaste em derredor de teus pés, atendendo ao egoísmo, à vaidade, à avareza, à ambição destrutiva. Depois disso, vem a mim para retomarmos o entendimento efetuado há 60 anos. Ele podia fazer isso? Não, já não estava mais no corpo físico. Reconhecendo, porém, o homem que já não dispunha de um corpo de carne para semelhante serviço, começou a gritar e a blasfemar, como se o inferno estivesse morando em sua própria consciência. É uma história, mas acontece. A gente, esses dias, tivemos um pedido de oração para uma casa vazia. Eu falei assim, vamos orar para aquela casa. Era uma casa em que o dono havia desencarnado e uma das filhas sonhava com a casa repleta de espíritos que estavam impedindo a venda da casa. Então, e um dos espíritos foi atendido lá, desesperado com a venda da casa. Querem vender a minha casa, não podem tirar a gente de lá, né? Então, pode passar. E aí, a gente traz aqui a lembrança, porque com aquela mensagem a gente não tem a ideia de dizer que a riqueza ela é ruim, ou que a gente não pode ter bens materiais, certo? Mas a gente tem que entender a responsabilidade que a gente tem nas mãos quando a gente tem esses recursos e que possamos dar uma finalidade maior, utilizar com responsabilidade daquilo que a gente tem, certo? Então Jesus, em conversa com Zaqueu, lembram da história de Zaqueu? Os discípulos de Zaqueu, os discípulos de Jesus, extremamente injuriados com Jesus, que falou com Zaqueu que queria que aquela noite ele precisaria da hospedagem de Zaqueu. E que absurdo! Zaqueu, um cobrador de impostos, um rico, como que Jesus quer se hospedar na casa de um rico, não é? E aí Jesus foi se hospedar na casa de Zaqueu. Pode passar. E aí os discípulos condenando. E aí Zaqueu fala: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Compreendendo que aqui em Jericó tinham muitos pais de família que não tinham trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo incessante da terra.
Então ele deu muitos empregos, ele criou frentes de trabalho com aquela riqueza que ele tinha. Ele não deixou, não ficou acumulando só para ele ou para os dele. Ele falou que até de Jerusalém iam famílias buscar os trabalhos que ele abria. E aí o que Jesus falou para ele? Condenou? Não. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus a ele, cheio de bondade. Pode passar. E aí Zaqueu se sentiu acolhido, porque os discípulos estavam ali falando mal de Zaqueu. E aí ele falou assim: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Olha que bonito. Ele era dono daqueles recursos, ele era usufrutuário daqueles recursos, como a gente aprendeu lá na mensagem de Lacordaire. Mas ele se sentia na obrigação de servir aqueles que trabalhavam para ele, de cuidar daqueles homens que trabalhavam para ele. Então, essa utilização das riquezas é uma boa utilização, não é? Ele estava sendo um bom administrador daqueles recursos. E aí Jesus fala: regozijo-me contigo, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Já ouvimos falar que o poder sobe a cabeça? A pessoa, depois que assumiu o poder, não ouve mais ninguém, não atende ninguém, fez a campanha política, mas depois que sentou lá na cadeira de prefeito, de presidente, de governador, mudou. Nem os familiares o visita mais, nem ouve, nem pode atender, não é? Então, é assim, quantos se corromperam e não estão preocupados naquela administração que devemos fazer de forma responsável, para que aqueles que necessitam mais tenham os recursos que necessitam para estudar, para viver, para morar, não é mesmo? Então pode passar. E aí, Jesus fala, esclarecendo os discípulos, explicando para eles sobre a utilização da riqueza, porque os discípulos estavam na mente aquela conversa de Jesus com o rapaz, que ele falou assim: vende todos os seus bens e me segue. Eles estavam com aquele ensinamento, que não era isso que Jesus queria passar, na verdade. Então Jesus explica para os discípulos, fala assim: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Quantos aprenderam dessa forma e acham que não podem ter nada, não podem ter nenhum bem, não podem ter uma casa, porque não pode, ir atrás de bens materiais? Aí ele fala assim: qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou aquela que adota providências para uma vida inteira, como Zaqueu fez com aqueles trabalhadores, aqueles servos? No mundo vivem os que entesouram na terra, mas existem aqueles que entesouram no céu. Os primeiros escondem as suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, como aquele ricaço da mensagem do Neio Lúcio. Por vezes atira uma moedinha àquele faminto que passa por ele, tentando se livrar da sua presença. Mas aqueles que entesouram no céu ligam as suas vidas, as suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e auxiliares de esforço a continuação de sua própria família. Então ele não faz diferença. Ele tem aqueles como seus irmãos e se preocupa com eles como se preocupa com os seus. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Meditemos sobre nossas vidas, aqueles que estão vinculados a nós ou a que estamos vinculados, como é nosso relacionamento, como está nossa preocupação. Estamos também pensando nisso? Então pode passar. E aí Jesus termina, botei até a letra maior para a gente prestar muita atenção, porque é a mensagem de Jesus, está lá no livro Boa Nova.
Ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Então é isso. Nem todos podem ter riquezas, ter bens, não tem ainda conhecimento, sabedoria para isso. Então, normalmente, Deus, né, os amigos espirituais no planejamento, buscam dispor daqueles bens, dão os cargos de confiança àqueles que podem desempenhar um papel melhor, não é? Responsável por aquele grupo, por aquela coletividade. Infelizmente, ainda vemos poucos assim, né, na Terra. E aí eu trouxe só alguns exemplos pesquisando na internet. Por exemplo, eu admiro muito o Alok. Vejo ele, né, ajudando muitos carentes. Mas essa notícia me surpreendeu. Ele decidiu custear a educação dos filhos dos seus funcionários em escolas particulares. Em entrevista, ele explicou que ele queria contribuir de forma concreta para o futuro daquelas famílias de sua equipe, ajudando a ampliar as oportunidades daquelas crianças. Então, não é amor? Não é caridade, conforme Jesus falou? Então, pode passar. Também trouxe, eu vi o filme do Michael Jackson, me surpreendi, né, com a generosidade dele, e aí tem essa notícia e mostra isso no filme. Ele lá no hospital de Queimados, ele saía do quartinho dele com soro, sentava na cama das crianças, conversava, fazia aquelas dancinhas dele para as crianças, emprestava luva. E ele doou $1,5 milhão para ajudar um centro especializado no tratamento de queimados. Isso foi só uma parcelinha, porque pelo que a gente viu pesquisando, ele fez muito mais, né? Então ele transformou a própria dor dele numa forma de ajudar outras pessoas. Mas não são só eles, né? Esses dias eu escutei de Divaldo falando de Roberto Carlos, não é? Que ligou para a irmã Dulce aflita, desesperada, porque não tinha recursos para comprar os alimentos que ia necessitar naquele mês. E aí, quem liga para ela? Roberto Carlos, perguntando se ela estava necessitando de alguma ajuda. E aí ela falou, foi Deus que mandou você ligar para mim. E aí ele doou também uma certa quantia que deixou, né, fez com que a instituição continuasse a fazer a caridade, o amparo aos necessitados, como fazia. Então é assim que Deus age com relação à distribuição da riqueza também, né? Mas vamos refletir em nossas vidas, com o nosso pouco, como estamos fazendo, de que forma estamos administrando, estamos muito vinculados a adquirir bens que não ficarão conosco? E os do coração? E os da alma? Quantos se lembrarão de nós quando a gente desencarnar? Lembra o filme de André Luiz, né, Nosso Lar? Que tinha uma pessoinha que orava por ele, que ele atendeu até de má vontade, porque a secretária muito insistiu, de graça, o marido dela. E ela tinha uma gratidão imensa, aquela senhora, por ele. Mas aquilo vinha para ele como um bálsamo, como um alívio. Será assim para nós também? Depois que partirmos, como será a lembrança daqueles que ficarem de nós? Então, pode passar. Aí eu admiro muito também, né, a princesa Diana, que ajudou muito a Madre Teresa de Calcutá, né? Tá ali a Madre Teresa está ali do lado, visitando aqueles doentes com amor. Alguém duvida que ela levava amor? Quanto que ela deu de exemplo para o mundo inteiro? Muito. Deu muito exemplo para nós, que não foi só isso aí, isso é só um retrato de um momento, né? Pode passar. Então, vamos trazer aqui uma mensagem da Joana,
que ela fala sobre... A mensagem fala assim, é muito propícia para os nossos dias atuais. Apego e libertação. Essa mensagem ela foi psicografada por Divaldo em 2004, aonde, gente? Na terra do consumo, em Miami. À toa? Com certeza não. Tinha um propósito maior. Então, pode passar. Ela fala para a gente acautelar, então, ter cautela, ter cuidado a respeito de qualquer tipo de apego ao corpo físico, aos bens materiais, às pessoas que estão ali conosco, qualquer tipo de apego. Aí ela diz que a gente está vivendo dias de exagerada cultura física. Vocês concordam? Quem que se preocupa aí? Olha, quando a gente começa a olhar as redes sociais, a gente fica tão preocupado. Meu Deus, minha barriga, o que eu vou fazer para tirar essa barriga? Meu Deus, vou comprar esse creme para melhorar essa ruga, não é? Se a gente se perder muito tempo, acabou. A gente está atormentado naquele dia, né? E às vezes nosso cartão de crédito está ali, ó, compras impulsivas. Opa, vou comprar esse creme para o cabelo, vou comprar esse batom, vou comprar essa maquiagem, né? E a gente vai se perdendo aí. Então, vai lá, pode passar. Muitos tormentos emocionais são acrescentados ao nosso comportamento pessoal e desvia o nosso pensamento e o nosso interesse por adquirir significados existenciais profundos. Não é um retrato da nossa atualidade, isso? Pode passar. Aí ela fala o seguinte, que o nosso corpo físico é uma máquina sublime, que a divindade nos empresta, que ao espírito, que a organiza conforme as necessidades de evolução, a fim de desenvolvermos recursos morais que dormem no nosso íntimo. Então, é para que a gente possa desenvolver. Então, esse planejamento é muito bem feito. Eu trouxe esse retratozinho aqui daquele projeto Imagem, está lá na internet. E aí ele fala que existe uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade, mas que tem em vista esse progresso espiritual nosso. Então, olha, você vai nascer nessa família, nesse lar, você vai ter poucos recursos, porque você já faliu na outra encarnação com a questão da riqueza, então vai vir pouco, ó. Você vai vir com probleminha na tireoide, porque você vai ser gordinha, você já faliu muitas vezes por causa da beleza do corpo físico. Então vai vir dessa forma. Aí a gente chega aqui... É plástica, é alisamento, é botox, a gente, né, desesperado porque a gente não tem aquela beleza do top model. Quantas mulheres passam por essa tormenta? E a gente cada vez busca mais, a felicidade não chega, né? Então essa escolha, isso aqui é o Ministério da Reencarnação, né? Lá no nosso lar, existe muito trabalho dos espíritos superiores no nosso planejamento reencarnatório. Então, ela fala que a Terra é essa escola de bênçãos e tudo que oferece para a gente é transitório. É ali para a gente passar aquele tempinho, como se fosse uma escola, vai passando de ano, vai aprendendo, não é? Mas ela fala que essa ânsia que domina a gente nesses dias atuais, das criaturas, pela posse, pelo poder, pelo destaque, né? Ela tem respondido por verdadeiros desastres interiores, não é? Doenças mentais, depressões, agressividade, violência, homicídio, suicídios. Soubemos de casos de suicídio de pessoas que perderam uma quantia grande no Bitcoin, né? Quando quebrou. Então, tem sido uma tormenta para nós. Mas, em face dessa impermanência, né, envolve um ser humano num sofrimento que está alucinando, né? Pode passar. Então, ela dá o recado para a gente. Vamos iniciar essa experiência de se despojar, abrir mão de disputas inúteis. Não é o bem material que vai trazer felicidade para nós. A paz de espírito não virá dali, ou do corpo perfeito.
ela fala que aquela atitude emocional, né, de querer se despojar e abrir mão daquilo que não é essencial, vai trazer para nós um sentimento melhor. A gente vai descobrir a felicidade, que é viver com equilíbrio. Aí eu até botei um homem ali meditando, simplesinho na natureza, né? Pode passar. E aí ela dá uma sugestão para que a gente possa revisar os nossos armários, os depósitos, em que a gente tem acumulado muita coisa, né? De modo que a gente tire o excesso. Porque a gente fica guardando, não, esse sapato vermelho aqui eu vou usar quando eu tiver uma festa assim acessado, né? Aquela roupa, não, essa roupa é bonita, eu não vou doar não. Então, que a gente possa retirar, viver com o que a gente precisa realmente e ajudar aqueles que nada têm, né? E aí ela falou que tem muita coisa que parece importante em decorrência desse apego, mas que torna a gente escravo, como foi aquele ricaço. Então, vamos aprendendo a doar, vamos compartilhar, vamos olhar para a dor do outro. Chico falava isso, Emmanuel falava isso para Chico. Está triste, vai percorrer as comunidades, vai visitar os doentes, os necessitados, né? A dor do próximo que nos espia, né? São oportunidades preciosas para o nosso aprendizado moral e fraternal, né? Pode passar. Então, trouxe aqui alguns exemplos. Tem até um grupo aqui de São Pedro que eu tenho visto fazendo visitas aos hospitais, assim, né? Alegrando aqueles doentes. Bem bonito. Pode passar. Então, ela termina assim: despojando-te de opiniões caprichosas, da conduta vaidosa e infeliz, de objetos e pertences, nós vamos descobrir que o nosso corpo é transitório e que vai ser abandonado quando a desencarnação nos retirar dele. Então, despojando-se de tudo, mas oferecendo tudo que a gente possa, também o nosso coração a Jesus, a fim de que Ele possa nos insuflar esse amor e a paz para todo sempre. Então, vou contar uma história bem rapidinha. Chico prometia a um casal que ele assistia que eles fizessem um culto no lar. Eles estavam sofrendo uma tormenta grande dentro do lar deles, uma perturbação muito grande espiritual. E aí ele falou assim: olha, faz o culto do evangelho sem falhar no lar. Quando fizesse 6 anos do culto do evangélico, eles iam receber um presente da espiritualidade. Completou o 6º ano e eles estavam ali ansiosos à espera daquele presente. Pode passar a imagenzinha. Terminaram o culto e eles ficaram esperando até a meia-noite. Olha a perturbação espiritual deles. Por que que era? Eles tinham um diamante de família enorme, muito valioso, que passou de mãos e mãos. Isso é história real de Chico, né? E aí, Chico sabia que aquele diamante estava cheio de espíritos que já tinham desencarnado dos antepassados, todos apegados àquele diamante valioso. E estava na casa desse casal, que eram herdeiros, né, daquele diamante. Aí no dia seguinte, desses 6 anos, pode passar, eles descobriram que o diamante havia sido roubado. Entrou um ladrão na casa deles e roubaram. E aí eles ficaram decepcionados com Chico, com aquela promessa. Aí Chico falou assim: olha, o presente era exatamente este. O valor daquele diamante era incalculável. Houveram tantos crimes e tantos suicídios por causa dele, que vocês estavam com quase uma centena de obsessores dentro do seu lar. Muitos deles foram doutrinados, olha a importância do culto no lar, e esclarecidos com o culto no lar. Mas 28 estavam irredutíveis. O único jeito de retirá-los foi fazer com que aquele diamante saísse de lá. Então, meus irmãos, a espiritualidade os beneficiando. A gente enxergar aquilo como um bem ou como um mal? Como um mal. E era um bem, né? Porque eles estavam merecedores pelo culto no lar.
Tá vendo como a nossa ótica material, materialista, é uma ótica fantasiosa, de ilusão, que não vai trazer a paz para nós. A nossa paz, ela só virá da nossa busca, das nossas boas ações, de cultivar os nossos pensamentos e sentimentos bons, conforme os ensinamentos de Jesus. Não tem outro meio, meus amores. Não tem. Pode passar. Então, Chico tem uma frase que fala assim: o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Então, para isso, precisamos estudar, nos dedicar, assumirmos responsabilidades, tarefas, porque se a gente não assume responsabilidades, vocês acham que no nosso conforto do lar iremos modificar algo em nós? Será que o necessitado vai até nós pedir ajuda se não estivermos dispostos a isso, trabalhando para isso? É necessário que a gente assuma compromissos. É necessário que a gente se disponha a estudar para entender o porquê, mas a trabalhar, a colocar em prática os ensinamentos. Começamos sem saber direito. Depois as oportunidades vão vindo e a gente vai vendo como nossa vida modifica em pouco tempo de atividade, de tarefa. Quantas pessoas passarão por nós e nos deixarão um pouco melhores, porque quem aprende mais é a gente, não é? Pode passar, por favor. Então, pode passar de novo, que eu vou lá para o finalzinho, de novo. O que a gente quer para as nossas vidas? Avaliemos, estamos buscando certo? Estamos buscando os valores do espírito, imortais? Fazer o bem, perdoar, esquecer as mágoas e as ofensas, cultivar em nós o bom pensamento, aprender aquilo que é importante. A doutrina espírita, ela é muito valiosa, porque a gente tem muitos ensinamentos. Pode passar, por favor. Então, tem uma mensagem dos espíritos felizes no céu e no inferno. Muito interessante, gente, as evocações. Foi um espírito que participava da sociedade espírita junto com Kardec, Sanson. Ele sofreu 1 ano doente e tudo, mas ele tinha posses, mas era um homem bom. Ajudou muitas pessoas. Então, ele pediu para eles falarem, ditarem isso aqui que ele ditou lá no cemitério, no momento do enterro, para que seus familiares pudessem ouvir o conselho dele. Então, ele falou assim: que a morte não vos apavore, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se soubestes bem viver. Ela é uma bem-aventurança, se houverdes merecido dignamente e cumprirdes bem vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não atribuais, senão, um valor medíocre aos bens da terra, e sereis recompensados. Não se pode gozar demasiado sem privar outros do bem-estar e sem se fazer moralmente um mal imenso. Se estamos iludidos ainda, achando que estamos aqui para aproveitar a vida, é ilusão, né? A gente precisa fazer bem, fazer o melhor que a gente puder, aproveitar muito esse tempo que a gente tem. Então, ele falou assim, que a terra me seja leve. Pode passar. Então, Jesus falou, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto, não nos preocupemos, que tudo nos será encaminhado, que for para o nosso bem, que for para o nosso aprendizado. Vamos buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, e através da oração, de nos vigiarmos, de todos os dias meditarmos sobre o nosso dia, sobre o que aconteceu, a gente vai melhorando, né? Um pouquinho a cada dia. E aí a gente vai,
Aqui o homem extremamente material, né? Ainda um parecido com um macaco, e a gente vai, ó, subindo a nossa escada, né? Dizem que Chico, quando desencarnou, se formou uma imensa escada de luz, e vários discípulos, né, estavam ali para recebê-lo, e lá no alto, Jesus, né? Pode passar. Então a gente finaliza com essa imagem de Jesus, né? Porque Cristo, né, na terra, ele ofereceu simpatia aos que o buscavam, ele confortou os enfermos, ele falou no reino de Deus, da vida singela e simples. Chico, Jesus não tinha uma casa, não tinha uma cama confortável, não tinha muitos bens. Transformaram os seus ensinamentos e os seus exemplos, as suas ações, transformou o mundo inteiro. Até hoje a gente lembra, sem internet, sem nada disso, revelando para a gente que a caridade tem o tamanho do coração. Então, o que eu desejo a nós é que a gente possa aproveitar nosso tempo aqui. Não sabemos quanto tempo temos, mas o momento de plantar é hoje. As nossas boas sementes, que colheremos, aquelas sementes que plantarmos, boas ou ruins, é o que a gente vai colher. Mas vamos aproveitar nosso tempo, porque temos a bênção do conhecimento em nossas mãos, não é? Então, muita paz.